paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso quadro Maná Eterno. Estou aqui com Kelly, minha amiga, né? Ana Kelly Marques, né? Amiga já de muitos anos, né? Nós vamos falar aqui sobre o texto de Romanos 8,35, que num contexto geral é o que nos separará ou quem nos separará do amor de Deus, né? Então, fique conosco, já nós vamos voltar para já Ana Kelly dar aí as suas, né, o seu testemunho, falar o que ela entende sobre esse versículo. Fique conosco. Kelly, seja bem-vinda no nosso quadro Maná Eterno, né? Nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. É um quadro que estamos agora com entrevistas, né? Com um bate-papo, na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre será que a dor, será que a perda, será que situação financeira ruim, problemas podem nos separar do amor de Deus? O que poderá nos separar do amor de Deus? A Bíblia diz que nada, mas a Bíblia está dizendo no sentido de que, né, nada disso é capaz de nos separar. Mas às vezes as pessoas podem se enfraquecer num momento desse e elas mesmas se separarem, não Deus se separar dela, né? Então, só para a gente entrar aqui, é Romanos 8,35, que vai falar assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí vai, né, o texto desenrolando. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu queria saber, você nasceu no Evangelho, Kelly? Não nasci no Evangelho não, né? Infelizmente não tive esse privilégio de nascer no Evangelho, mas tive o privilégio de ser escolhida por Cristo. Então é o privilégio maior, né? Porque a palavra fala que Deus nos escolhe e nos escolhe antes de nós nascermos e já faz planos para nós, isso está em Salmo 139. Mas a minha mãe era desviada quando eu nasci, e era um lar totalmente desestruturado. A minha mãe conheceu o Evangelho, mas eu não fui criada no Evangelho, não fui ensinada no Evangelho. Porque uma pessoa, quando conhece Cristo e conhece a verdade, depois ela se desvia, o estado dela é muito pior do que o anterior. E foi isso que aconteceu com minha mãe. Foi dentro desse lar desestruturado, uma família totalmente quebrada, assim, sem princípios, que eu cresci e fiquei sem conhecer a Cristo mais ou menos aí até a minha adolescência, 13, 14 anos, que foi quando eu comecei a conhecer um pouco de Cristo. Isso aí. Ela tocou no assunto da mãe dela, né? Esse é um passado da mãe, que, né, já está com o Senhor, mas a última instância, né, a sua última vivência foi no Senhor. O Senhor a resgatou em pleno Carnaval. O testemunho dela é forte aqui na cidade, da mãe dela, que o Senhor falou com ela no meio do bloco do Carnaval, e dali em diante ela mudou a vida. E por aí veio, né, trazendo você, toda a família, né, tem um testemunho de vida, né, teve um testemunho de vida que ainda fala até hoje. Fantástico. Glória, que se chama a mãe dela, chamava a mãe dela, né, está na glória com o Senhor, né? Inclusive no nosso último Maná Eterno, eu estava aqui com o meu pai, e o meu pai citou, né, a irmã Glória, que era muito atuante, né? Muito atuante. Então, Deus resgatou aquela vida e por aquela vida veio também, né? Veio a você estar junto. E a sua irmã já era? A minha irmã também não. Ela é mais velha do que eu um pouco e ela também acompanhou esse meio. Mas a gente tinha uma vizinha, né, que essa vizinha era cristã, e essa vizinha pedia minha mãe para levar ela para a igreja, que ela era mais velha do que eu era muito criança ainda, para levar ela para a igreja, e minha mãe deixava, porque minha mãe sabia que era legal, que era bom, que esse era o caminho, né, levar para Cristo, né? E aí a minha irmã foi conhecendo a igreja, conheceu a Cristo, e a minha irmã gostou. Então desde pequenininha, minha irmã sempre seguiu o evangelho diferente de mim. Bom, glória a Deus, né? Mas Deus, como ela falou no início, tem um plano e pega a gente, como dizem aí, na curva, né? E eu conheço a Kelly, já fez parte da Jocum, já fez, né, obras missionárias, está atuante hoje no Evangelho. Então isso é muito gratificante a gente ver isso, né? Nós nos conhecemos na adolescência e aí daí por diante nós vimos a mudança na vida, né? E hoje
ela usa as redes sociais. Né? Você tem usado, eu tenho acompanhado suas mensagens maravilhosas, mensagens, tá no, diga aí o seu canal, tem no Instagram, né? Gente, eu sou tão boa nisso, né? Em redes sociais que eu nem lembro o meu Nem nome. sabe como é. Só sei que é Ana Kelly Marques. Entra lá no Instagram e no Face, são as únicas que eu tenho, Ana Kelly Marques. E aí, se tiver um rosto parecido comigo, deve ser eu, né? Mas eu não sei dizer qual é o... Como que é? Mas em breve, ela estará com o canal. Né? Ela vai escolher, eu estou aqui já profetizando, ela vai escolher o nome do canal, se vai ser o nome dela, se vai ser outro nome, ela vai escolher porque as mensagens que ela traz são mensagens realmente de vida, mensagens da palavra, que hoje está difícil. Hoje está difícil que você ouça a mesma palavra, faz aquela leitura da palavra. Eu costumo dizer que fazem a leitura da palavra, mas a palavra que é alimento só solta o cheiro, porque depois não fala da palavra, né? É igual churrasco, você só sente o cheiro só do vizinho, pra comer que é bom, não alimenta. Né? Cheiro não alimenta. Não então, alimenta. A Kelly, ela traga uma palavra realmente rema, e vale a pena você dar uma pesquisada lá pelo nome dela, tanto no Instagram como no Facebook. Mas em breve estará com o canal no YouTube. Então, Kelly, sabemos que, para a gente entrar logo no nosso assunto, né, Romanos 8,35, é esse que eu li aqui, que ele falou de tribulação, ele falou de ansiedade, falou de perseguição, de fome. Hoje tem um evangelho por aí que diz que a gente pode todas as coisas, mas só no positivo. É só vitória, é só vitória, é só vitória. É esse que tá falando? Exatamente. Esse não é o de Cristo, não. A gente pode até ter as nossas vitórias, mas tem que ter a luta. O problema é que eles omitem a luta. Porque como é que você tem vitória se você não tem luta? Pra você ter vitória tem que ter luta, eu tô doida. Você não deu uma enrolada Tem alguma lá, coisa aí meio, não né? é? Então o apóstolo Paulo, nesse texto, o contexto dele está dizendo que ele passou fome. E aqui está dizendo que é possível que a fome chegue, a nudez, o perigo, a espada. Quantos, né, irmãos nossos antigos, e hoje no Oriente Médio, na igreja morrem, perseguida, na igreja perseguida, morrem pela espada. Então, só um adendozinho aqui, que isso também é possível que nós passemos, irmão. Não é só um evangelho só. A gente aqui no Ocidente que vive esse evangelho light. A gente mais light, né? Mas lá pro Ocidente, o negócio no Oriente. O Ocidente Na onde Ásia, está, né? Igreja perseguida, lá é pega pra capar, gente. Lá é crente de verdade. É complicado, porque eles devem achar graça quando a gente diz que o diabo tá furioso e não conseguiu pagar a conta de luz. É verdade, é verdade. Eu confesso, tá, irmãos? Eu confesso que eu, às vezes, me envergonho de mim mesma e desse evangelho que a gente, isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa, Deus não tem nada a ver com isso, que a gente vive, como, né, Jean tá falando, a gente, poxa, achar que é luta, não ter um dinheirinho pra pagar a conta de luz ou não poder comer um filé mignon, olha só, né? A gente acha que é luta, que é prova. Quem fala isso não tem noção do que é luta, do que é prova. Isso é parte desse evangelho de prosperidade que acabou entrando e nos atingiu aqui no Brasil, né? Exatamente. Tanto que ele muda todo um contexto. Bom, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, o que nos separará do amor de Deus? Porque o apóstolo Paulo vai terminar dizendo que nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus. Mas as lutas são fortíssimas, né? E nós temos você, no caso, eu vi o seu último vídeo e realmente me impactou muito, falando sobre a experiência não muito agradável, né? Nada agradável, na verdade, né? Que ela passou, mas o tema hoje é justamente por isso. Justamente por isso, por conta da frase que ela disse, do versículo que Jó disse, ela foi capaz de dizer esse versículo e vive uma vida com Deus até hoje. Quer nos passar um pouco sobre qual foi a grande dor que você, seu esposo, até sua filhinha, mas era pequena, né? Passaram e hoje estão firmes, né? E isso não foi suficiente para afastá-los, né? Muito pelo contrário, né? Vocês hoje estão mais firmes do que nunca.
A gente está firme, mas a Bíblia fala que quem está em pé cuide para que não caia. Então a gente está cuidando para não cair, né? Observando a Bíblia. Mas é só para não deixar de lançar uma palavra, né? Sempre. A gente tem uma filha, glória a Deus, a filha Ana Clara, né? Já está aí na adolescência dela, indo para a juventude. Uma filha sonhada, desejada, querida, planejada. E deu tudo certo, foi tudo lindo, foi tudo perfeito. Até hoje a gente louva o nome de Deus, a gente só glorifica a Deus por tudo que a gente vive com ela, porque ela é um presente, a herança do Senhor para nós. E aí a gente planejava ter o segundo filho, né? E aí no segundo filho a gente ia encerrar. E a gente fez exatamente como a gente fez no dela. A gente planejou, a gente esperou, a gente orou, a gente consagrou. E aí eu engravidei. Era um menino, né? O que viesse era bem-vindo, porque desde que vem com saúde, né? Mas era um menino, e aí fazer um casalzinho, aquela coisa de mulher, né? Que quer ter um casalzinho, uma experiência com homem, com mulher. E o nome dele foi Pedro Lucas. A gestação foi super tranquila, eu não tive problema nenhum na minha gestação. Eu fiz todos os exames, todas as consultas, tudo que eu tinha que fazer, que uma mulher grávida tem que fazer, eu fiz. E tava tudo certinho, exatamente como da Ana Clara, né? E como toda mãe sonha, eu fiz o quartinho dele, comprei os móveis dele tudo novo, as roupas tudo novinho. Eu tive, salvo engano, uns 2 ou 3 chás de bebês, então tinha muita fralda, muita coisa que eu ganhei para um ano, mais ou menos assim. E muito celebrado, muito amado, muito desejado. Se você perguntar, muito mas... esperado, né? Kelly, você teve alguma coisa, algum sintoma, sentiu alguma coisa? Nada. Eu trabalhei até o final, eu dirigia exatamente como foi a da minha filha, foi a gravidez dele, com uma diferença do final. E aí chegou o dia marcado para ele nascer, a minha filha foi um parto normal, né? E o dele eu escolhi cesárea porque eu queria operar, né? Então já ia fazer cesárea para operar nos dois. Marcou o dia, a gente foi pro hospital, foi eu, meu esposo e a minha irmã, Angélica. E aí, chegou a minha hora e eu tava sentindo, né, o bebê balançar, e eu vou explicar isso depois. E chegou a minha hora, eu fui pra mesa de cirurgia e fez todo aquele preparativo, né. E tá bom, botou lá um paninho assim, né, porque vai cortar a sua barriga, eu tô lá esperando. E tô esperando, tô vendo que a médica tá cortando, eu nunca que corta, que tudo bem, que tinha bastante barriga, né, irmão? Mas, né, já era pra ter chegado lá, né, e nada. Aí, aquele silêncio na sala, eu falei, aí veio aquela coisa na minha cabeça. Tem alguma coisa errada? Porque até então não tinha passado nada, tudo beleza, tudo, né, Natal, tranquilo, tudo tranquilo. Falei assim, gente, Senhor, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, meu pai... E olha o que eu pensei. Eu falei assim, meu pai, será que meu filho nasceu com algum defeito? Eles não estão querendo me falar? Passou a possibilidade de um defeito. Mas de que ele pudesse estar morto, não passou, né? E aí eu vi quando a médica, ela fica assim na minha frente, né? Óbvio, na barriga cortando. Quando ela fez um sinal pro anestesista que estava atrás de mim. Ela fez um sinal lá e eu vi que ele pegou uma seringa e colocou alguma coisa no soro. E eu falei, tem alguma coisa errada. Nisso ela vem do meu lado direito, eu tava deitada na maca assim, e ela vem pelo meu lado direito, se eu lembro, né, nunca vou esquecer, é uma memória curada, uma memória sarada, mas eu lembro nítido. Ela veio do meu lado direito e falou, mãe, ela falou mãe, não falou meu nome não. Eu não sei o que aconteceu, mas o Pedro Lucas nasceu morto. E aí, eu olhei pra ela, e naquela hora a única coisa que eu consegui dizer foi, Deus deu, Deus levou, Ele sabe o que faz. E apaguei, porque tinham colocado alguma coisa para eu apagar mesmo, porque eles não sabiam qual ia ser a minha reação. E apaguei, e quando eu acordei da anestesia, né, lá, eu já estava no quarto, lá em cima, algumas pessoas ao redor da minha cama. E aí quando eu acordei, que eu vi, a ficha caiu, eu ali, um monte de gente, né, com aquela cara de pena de mim, eu abri o berreiro, eu chorei, eu gritei, não questionei a Deus, não estava revoltada com Deus, eu estava com dor. A dor da perda. E tem que fazer. Né? Eu tava com a dor da perda e chorando. E aí, tudo aquilo, né? Quando a gente vai ganhar um bebê, quem sabe aqui foi mãe, já foi ganhar. A gente separa a roupinha pra botar a primeira roupinha pra tirar foto. Você separa aquela roupinha linda pra sair da maternidade, pra botar a foto da maternidade. E aquela roupinha linda que a gente separou, a minha irmã, junto com o meu esposo, colocou, né, no corpo do meu filho. E ao invés da gente sair com ele nos braços e ir pra casa, o meu marido saiu com ele, né, num caixãozinho de criança. Teve que ir no cartório não fazer a certidão de nascimento, mas a certidão de natimorto, né? E colocou elezinho num caixãozinho
e foi fazer o velório aqui no cemitério de Santana, onde a gente mora. E eu não pude participar do velório do meu filho, eu não pude velar porque eu tive uma infecção. Eu estava internada no hospital e a médica não me liberou. Mas, segundo relatos do meu esposo, eles foram pra lá, só a família, assim, né? E ele meu esposo agarrou numa alcinha do caixão, a minha filha agarrou na outra alcinha do caixão, talvez nem entendendo muito o que estava acontecendo. E foram enterrar o meu filho, ao invés de levar para casa aquele quartinho lindo, bonito, todo arrumadinho, azul, enfeitado. Fomos levar meu marido foi levar para sepultar. E é uma dor, é difícil, né? E aí ele voltou do velório, internado. Ele perguntou, amor, o que eu faço com tudo aquilo que tá ali em casa? Com o quarto, com as roupas, tudo pronto, a plaquinha. Seja bem-vindo, Pedro Lucas, na porta. Eu falei, amor, pega tudo e dá. Mas vou dar pra quem? Ele perguntava pra mim. Eu falei assim, dá pra pai, dá pro pessoal que tá precisando, os bairros mais humildes, pra uma instituição. Dá tudo, porque eu não preciso mais disso. Eu não preciso dessa lembrança. Eu tenho lembrança suficiente dentro de mim. Então eu não quero nada mais externo que me lembre dele, né? E aí meu marido foi, tirou tudo, desarrumou tudo. E eu, na realidade, quando eu tive alta, eu não fui direto para minha casa, porque foi uma cirurgia, né? Eu fiz uma cirurgia. Eu fiquei um tempo na casa da minha irmã, umas 2 semanas até me recuperar. Mas foi difícil, eu chorei. Eu tive vontade, Passou pela sua cabeça, Kelly, de perguntar a Deus? Eu falei, passou. Mas eu não tive a ousadia, sabe? Pelo temor. Pelo temor, eu não tive a ousadia, porque quem sou eu quando ele fundou todas as coisas? Quem sou eu para questionar o Todo-Poderoso? Deu vontade? Deu. Passou pela cabeça. A gente não entende, né? Passou pela cabeça. Mas eu não ousei. Por quê? Porque eu creio que ele é soberano. Eu creio que ele está no controle de todas as coisas. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala, Jean, todas as coisas, ela não fala que as coisas boas. Ela diz todas. E todas são boas, são ruins. Todas Embora cooperam. que a gente não entenda quando as ruins estão acontecendo. Exatamente. Às vezes nem as boas, mas as ruins nos levam, às vezes, a questionar, nem que seja na mente, né? O porquê. Porque nós acompanhamos tudo aí de vocês, conhecemos desde cedo e sempre vi você na caminhada, você e seu marido na caminhada, sempre no evangelismo, sempre, né, buscando o Senhor, sempre na caminhada com Cristo. Então, vemos que é possível e acontece muito por aí, que aconteça com as pessoas que também são de Deus. Claro. Né? Eu costumo às vezes pensar, quando Deus é chamado, ele mesmo se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Jacó foi aquele que teve um filho que ele pensou que estava morto por 20 anos e teve uma filha estuprada. Né? E é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí alguém pode pensar, poxa, por que não protegeu? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Né? Alguém pode pensar de uma forma assim. Mas Deus, ele também espera, não é ele que faz uma coisa ou faz outra. Às vezes a vida acontece e nós não temos explicação para tudo. Né? Agora, o que vai acontecer, como vai ser o comportamento no momento e dali em diante é que é. Né? Isso aí é muito importante, né? Quem nos separará do amor de Deus? A Bíblia já deixa claro que nada nos separará do amor de Deus. Nada tem o poder de nos separar. Como o Jean colocou bem, a gente pode se separar, se auto-separar. Mas nada, não é aquela coisa que aconteceu que tem poder de me separar. Nada tem poder de nos separar, porque a Bíblia diz que não tem e eu creio nela. Mas é a gente que não tem fundamento suficiente para aguentar as lutas que vêm. E olha que a Bíblia diz que Deus não dá luta além das nossas forças. Não dá luta que a gente não possa suportar. Ou seja, tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, eu não sei o que é, mas eu sei, porque a Bíblia me garante que você pode vencer, que você pode enfrentar, que você pode passar. Mas aí a gente tem... Porque dá o escape ainda, né? Com certeza, com certeza. Porque tem o versículo, aquela parábola das 2 casas. Uma casa que é construída sobre rocha e outra que é construída sobre areia. E aí essa parábola ela nos diz que ambas as casas, rocha e areia, elas passam pela mesma tempestade, pela mesma chuva, pelo mesmo vento. Elas passam pela mesma prova igualzinho. A que está construída na areia desmorona. E a que está construída... É mais rápido para construir, né? Exatamente. É mais rápido para levantar. Mais rápido para levantar. Gasta menos. Gasta menos. E quem está construído na rocha, ele passa por tudo aquilo, mas ele permanece de fé.
É isso que difere. Alguma coisa vai me separar do amor de Deus? Alguma luta, tribulação? Não. Mas o que poderia separar é a estrutura que você tem em Cristo. Tem gente que não está fundamentado na rocha, não está fundamentado em Cristo, não está fundamentado nas doutrinas elementares da fé e da palavra de Deus, né? Então, quando vem a luta, ele não suporta. Por quê? Porque a gente não enfrenta a luta na nossa força, na nossa capacidade. Os meus diplomas não têm poder para me dar vitória. A gente enfrenta no poder e na autoridade do Deus que nos sustenta. Muito bem, maravilha. Exatamente isso aí que vínhamos falando um pouquinho antes, sobre a questão do alimento. De que você está se alimentando. Porque se você está num local onde você não recebe uma palavra, você não busca de leitura da palavra na sua vida, para você se fortalecer, quando vier a luta, você não tem os nutrientes necessários para manter o corpo em pé. Exatamente. E Jesus, a Bíblia não engana, Jesus não mente, ele é santo, ele é a verdade. E ele diz que no mundo teremos aflições, né? E isso faz parte da caminhada, faz parte, Jean, para forjar o nosso caráter, faz parte para nos tornar mais fortes, faz parte para glorificar o nome de Deus, porque tudo que acontece não tem a ver com a gente, porque a centralidade do evangelho não é o homem, porque se fosse o homem, né, a gente não precisaria de Cristo. A centralidade do evangelho é Jesus, e a Bíblia diz que por ele, por meio dele, para ele, Jesus, são todas as coisas. Então, ele é o alimento, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele nos fortalece para ele, para que o nome dele seja glorificado. Ah, mas precisa passar isso? Ele é Deus. Se fizer, é Deus. Se não fizer, porque, é Deus. Na verdade, talvez a gente... eu penso que a gente não vai provar para Deus se a gente está pronto, vai provar para nós mesmos, né? A prova é para mostrar para nós, porque Deus sabe tudo. Deus sabe se nós somos ali capazes, claro. Vamos passar... Onipresente, onisciente, onipotente, tudo. Nada escapa dele. Então, na verdade, a prova é para nós mesmos sabermos se nós estamos firmes. Exatamente. Aonde nós estamos, nossa casa está firmada. Foi o que ele fez quando levou o povo para o Egito. O que a palavra diz? Eu levei para o Egito para provar o coração, para que vocês soubessem. Não era para Deus saber, entendeu? Porque às vezes a gente fala, glória, aleluia, Deus, beleza. A luta manto. A luta vem, cadê? Aí você murmura, você reclama, você questiona, você fala com o vizinho, você fala com todo mundo. Menos com Deus, menos correr para Deus, menos correr para o secreto, menos correr para a fonte de água viva, menos correr. Então, isso demonstra a maneira que você se posiciona diante das lutas e das adversidades, mostra o quanto você tem de Deus ou não. Muito bem, que maravilha, né? Tô aqui só me alimentando, tô aqui só recebendo, né? Porque deserto, Kelly, deserto, eu tenho até uma mensagem que deserto é um privilégio para poucos. Porque embora que a gente não queira o deserto, é lá que Deus dá os maiores milagres, é lá que dá as maiores manifestações, é no deserto. Né? É onde você está assim, numa situação de dependência dele, inclusive o maná era só para isso, né? O maná era todo dia, não podia deixar de um dia para o outro, porque tinha que depender do Senhor, mas é no deserto onde você tem a maior experiência com o Senhor. Mas a gente vai querer passar o deserto para ter experiência, ou hoje a igreja de repente está preferindo não ter tanta experiência, mas não me dá deserto? De repente a igreja hoje está, pelo menos a do Ocidente. Pelo menos a da banda de cá. A banda de entendeu? Cá. Então, mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, você sabe disso, né? A palavra, né, de Gênesis e Apocalipse, Deus é um Deus progressivo e ele repete a história pelo século dos séculos de Gênesis e Apocalipse em culturas e formas diferentes. Porque a palavra fala da multiforme sabedoria de Deus. É a mesma forma, mas de maneira diferente que ele age, com o mesmo objetivo sempre. Toda a Bíblia, ela é ligada, né, na forma de Deus agir, que é uma coisa tremenda. E aí, o que acontece? A pessoa, muita gente chega a Deus, infelizmente, pelas mãos de Deus. Não pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode dar. E as pessoas que se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é, são pessoas assim interesseiras e que não tem fundamento, entendeu? É como aquela pessoa que casa com um homem rico porque vai se dar bem. Ela não tá casando porque ama, entendeu? Ela tá casando porque ela vai se dar bem, ela vai ter as melhores coisas da vida, ela vai virar dondoca, né? Então ela tá casando por interesse.
infelizmente, tem muitas pessoas que se aproximam de Deus por interesse, pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer, pela porta que Deus pode abrir. E quando a gente chega para Deus, não pelo próprio Cristo, não entendendo que Ele é o único caminho, que para onde iremos nós se só Ele tem palavra de vida eterna. Quando a gente se aproxima de Deus com qualquer outro objetivo, a nossa fé não está firmada na palavra nem em Cristo, mas em coisas passageiras. Porque se você foi para Cristo pelo carro, quando você perder o carro, você vai desviar. Se você foi para Cristo por causa de qualquer outra coisa material dessa vida, quando você perder isso, você vai desviar. Mas se você vai para Cristo porque você entende que Ele é tudo que você precisa, pode acontecer o que for. E tá aí a Bíblia, a palavra, os apóstolos, os profetas. Você permanece fiel, porque a gente entende que a nossa vida aqui ela é passageira, né? Muita gente está apegado com as coisas daqui, preocupado com as coisas daqui, investindo muito aqui, né? Não que isso seja errado, nada disso, gente, pelo contrário, tá? Nada, não é isso que eu tô falando. Mas tudo que a gente investe aqui vai ficar, vai perecer. E o seu legado eterno? E aquilo que para a eternidade que você vai lá? Né? Ajuntar tesouros no céu. Então aqui você falou uma coisa interessante, que Deus ele não fala buscar a minha mão, né? Ele diz buscar a minha face. Isso aí. Né? Aí eu estendo a minha mão. Busca a minha face que eu estendo a minha mão. Agora, buscar só a mão é cara de pau, né? A Bíblia é tão poderosa, a Bíblia é tão maravilhosa, a Bíblia é tão, sabe, gente, é tão tudo, que ela explica isso. Ela diz que quando a gente busca Deus pelo que Ele é, as bênçãos que correm atrás da gente, a gente não precisa correr atrás da bênção, porque tem uma promessa que as bênçãos vão correr atrás de mim, entendeu? E quando eu estou em Cristo, quando eu estou em Cristo... vai nos alcançar, né? Exatamente, vai nos alcançar, ela vai me pegar. Não fica só correndo atrás, não. Quem está em Cristo, entende a palavra, meu filho, você pode correr uma maratona, a bênção vai te pegar porque é a promessa. Entendeu? Amém. Então não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção vai. E outra, a bênção vem de uma forma que você... Porque nada que Deus nos dá, isso eu tenho aprendido. Nada que Deus nos dá é pra gente guardar pra gente mesmo. Então se você é egoísta, o negócio tá estranho do teu lado. Porque tudo que a gente dá é pra gente compartilhar com o próximo. É pra gente abençoar. Porque mais bem-aventurado é dar, mais feliz é quem dá do que quem recebe. É um mistério muito grande isso daí, a loucura, né? Da palavra. Porque quando você está na posição, irmão, de quem pode dar algo, é porque você está melhor, porque você não está na posição de pedinte. Privilégio! É um privilégio. Você quer dar ou você quer pedir? Exatamente. Você quer dar, né? Que posição você quer ficar? Então tira o escorpião do bolso, meu irmão! Não é não? Maravilha! Você citou aqui um texto, né? Que o Pedro, quando Jesus endureceu um pouco o discurso entre os discípulos, começaram a sair. E aí ele virou para um dos 12 também. Vocês também não querem, não? Porque o discurso é esse também. Eu enchi barriga de vocês ali, tava tudo beleza. Mas agora que eu disse que a coisa também tem esse outro lado, vocês estão saindo. Vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedro disse, né? Para quem iremos nós, né? E você, nessa sua trajetória desse testemunho, que é o nosso estudo aqui, nosso bate-papo, essa vem na nossa mente. Quando a gente está passando por situação difícil, às vezes pode passar na sua mente uma buzinada de Satanás. Vai, sai fora daí, que esse é o Deus que você serve? É para isso que você tem esse Deus? Mas ao mesmo tempo, esse versículo de Pedro, essa palavra de Pedro, ele fala, para quem? Eu quero a vida eterna, eu tenho que estar contigo, seja o que for. Sempre aparece na sua vida, sempre vai aparecer a mulher de Jó. Entendeu? Nega esse Deus, né? Que foi ela disse pra Jó, nega esse Deus, larga esse Deus pra lá, ó, que Deus é esse que nessa vida você tá perdendo tudo, Jó. E esse Deus não faz nada com você. Então sempre vai aparecer alguém pra dizer pra você, nega, rejeita, sai, se afasta. Sempre vai aparecer alguém. Mas aí a gente se questiona exatamente esse texto. Pra onde você vai? Não tem pra onde ir. Você vai recorrer a quem? Pra quem? Tem alguém mais poderoso? Tem alguém mais o grande eu sou? Tem alguém que era, que é e que há de ser? Tem alguém que já veio e retornará em glória para buscar a sua igreja? Não tem. Ele é o único Senhor e Salvador. E não há outro caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que só tem uma forma de chegar a Deus. É através de Jesus Cristo. Amém, que maravilha. Passa rápido aqui, está passando rápido a peça, o nosso tempo. Agora, eu vi uma pontinha do seu testemunho lá no Face, em que você citou os amigos de Jó na sua vida. Acontece, né? A gente já está, às vezes, amigos de Jó, é porque Deus enviou amigos
de Jó para consolar Jó, mas chegando lá eles acharam de fazer outra coisa, de acusá-lo de um possível pecado, né? Tão grande assim que tivesse o motivo para passar por aquilo tudo. E eu vi que você citou esse tipo de situação e infelizmente, até corriqueiro. Me perguntaram se eu não estava em pecado, né? Quando aconteceu isso, se eu não estava em pecado, né? Quase que você entrou em pecado naquela hora. Quase que eu entrei em pecado, deu mortal no irmão, mas não, brincadeira. Perguntaram se eu não estava em pecado, falaram pra mim assim, dá uma revisada na sua vida, né? De repente tem alguma brecha aí na sua vida, né? E você vai responder o que pra um ser humano que falou um negócio desse pra você, né? Você... né? Dá vontade, irmão. Dá vontade de dar a resposta daquela retada. Que já veio na língua, né? Já vem na língua, já me conhece. Mas aí você transformada. Fala assim, aí você lembra que é frutos dos paciência, longa animinidade, ânimo longo, entendeu? E aí você, irmão, vou orar, né? Vai que Deus revela alguma coisa pra mim. Vai encerrar assunto, irmão, porque você vai estender assunto com uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Na verdade, acaba sendo que é enviado por Deus, mas ele se faz enviado por Satanás na hora que ele chega. Porque Deus não o enviou para isso, né? Lá no final do capítulo, eles só recebem o perdão de Deus pela oração de Jó. Quando Jó ora por eles, para que eles fossem perdoados, porque senão eles estavam complicado com Deus. Porque não foi para aquilo que Deus enviou, né? Porque aquilo era uma conversa espiritual de Deus com o diabo. Nem Jó sabia e ninguém sabia. Ninguém sabia. Né? Ela citou a mulher de Jó, e eu sempre costumo dizer que Deus compreende, compreendeu a mulher de Jó e compreende quem está do lado, no caso aqui, o meu primo Douglas, com seu marido, se você estivesse com alguma situação revoltada, Deus, ou ele, porque aconteceu com você, porque quando acontece com a pessoa, parece que a pessoa recebe uma força muito maior, mas quem está do lado não recebe tanto. Eu passo isso com a minha esposa, que ela tem uma dificuldade de saúde. Então, irmãos, a gente precisa ser honesto e sincero, porque Deus conhece tudo. Então, a mulher de Jó, quando ela falou aquilo, Deus não levou em conta. Sabe por quê, irmão? Porque a dor que ela estava sentindo, ela perdeu 10 filhos também. Né? Os 10 não era só de Jó, era com ela. Mas Deus permaneceu com ela muito saudável para dar mais 10 filhos e não tem uma repreensão para ela. Mas os amigos de Jó, que eram tudo bonitão, santarrão, falando no Senhor o tempo todo, Deus só os perdoou quando Jó orou por eles. A gente precisa, às vezes, estar atento, né? Não estou aqui fazendo apologia ao que a mulher de Jó falou, mas eu estou aqui vendo que é muito natural que alguém tenha uma reação dessa, numa perda grande na vida, né? A situação de Jó, como você citou lá na sua palavra, no testemunho, que é Jó 1:21, né? Que ele diz, né? E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja, foi o que você falou. É difícil para falar uma coisa dessa, amiga. Só vindo algo muito de Deus mesmo. Porque eu não esperava, eu não sabia o que ela ia falar, eu não sabia o que estava acontecendo, né? A única coisa que eu esperava, para ser sincera, é que ela dissesse que ele nasceu com um probleminha, nasceu com uma doença, nasceu com alguma coisa, e para isso eu já estava esperando pela demora, né? Mas que ele morreu, que ele estava morto, isso eu não esperava. Então, eu não tive nem tempo de pensar e raciocinar. É o que estava dentro de você, no coração, a boca falou. A boca fala que o coração está cheio. E realmente, por mais dolorido, difícil, é o que eu creio. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que eu não entenda. Amém, glória a Deus. Poxa, chegamos ao nosso fim do nosso bate-papo, mas teremos outro bate-papo, que você viu que a mulher é boa de papo, né? Conhece a palavra, sai, né, falando, porque é isso que a gente precisa mesmo, né? A gente tem trago aqui pessoas que têm compromisso com o Evangelho. Não são pessoas conhecidas, eu também não sou conhecido, mas a gente está aqui tentando divulgar a palavra e trazendo pessoas que têm testemunho de fé. Gente da gente, gente do povo, gente como a gente. Exatamente, é isso daí. E eu conheço a vida e que talvez pode ser que alguém que tenha passado por algo assim ou menor tenha se afastado do Senhor.
Mas eles, embora com toda a dor, teve o seu momento de luto, teve o seu momento de choro, teve o seu momento de dor, mas teve um momento que chegou agora, basta, vamos, né? Vamos à casa do Senhor. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir, porque a gente tem uma carreira, né, proposta aqui nessa terra. A gente veio nessa terra com uma missão. Deus nos deu um propósito, nos deu uma missão, e a maior missão de todas é a que o próprio Jesus viveu. Ele disse que ele não veio ser servido, mas ele veio servir e dar a vida por muitos, né? E esse também é o nosso lema. A gente não veio ser servido, a gente não veio se deliciar, ainda que a gente faça isso, né? Faz parte também da caminhada, mas a gente veio para servir. O lema, a gente começou com a minha mãe, né? E vamos terminar com a minha mãe. Um dos lemas da minha mãe era: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. É isso que eu troquei? É isso mesmo. Falei certo? Quero o conjunto viver para servir. Quero o conjunto viver para servir. Era o lema dela. E é isso que eu tenho aprendido, é isso que está no meu coração, sabe? Eu quero ser útil, né? O cristão, ele tem que ser útil porque ele precisa resplandecer a glória, o amor, a luz de Cristo. E é Cristo em nós a resposta para muitas pessoas, né? Glória a Deus. E eu digo, irmãos, que é um risco muito grande para a geração de hoje passar por situações dessas e ficar firme. Porque, não por Deus, Deus é o mesmo sempre. Mas as pessoas têm feito um evangelho, falando um evangelho diferente. E aí acaba não dando estrutura para aquele que está ouvindo, porque isso também não é desculpa para aquele. Porque aquele sabe ler, Deus vai perguntar: sei ler. Tinha a Bíblia na sua casa? Tinha a Bíblia. Não leu por quê, miserável? Entendeu? Vai acabar falando isso no dia do juízo final. Porque cada um é responsável por si. Né? Ela se estruturou, é estruturada na palavra, é estruturada em Deus. Por isso a casa está firme. Pode vir vento, pode vir tempestade de um lado para o outro, e a casa está firme no Senhor. Né? Para a gente encerrar aqui, tem o versículo 39 de Romanos 8, que diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, nem ninguém, né, pode nos afastar, a não ser, é claro que o apóstolo Paulo não era o objetivo dele falar disso aqui, mas a não ser nós mesmos, como ela falou, né, sairmos debaixo da bênção. Se nós decidirmos isso, o Senhor não vai nos laçar pelo pescoço para trazer, né? Mas, né, a gente não pode deixar de dizer, já que a gente está terminando, se você saiu, se você se afastou, tudo certo. Pode voltar para o caminho do Senhor, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus... Se Ele deu a vida do único filho por você, o que mais Ele poderia te negar? Então, exatamente, pode voltar para os caminhos do Senhor e faça isso depressa, se reconcilie com Deus, né? Volte a se alimentar da palavra, volte a caminhada que um dia você foi firme, um dia você orava, um dia você buscava, um dia você amava a palavra de Deus, subia montes, orava pelas madrugadas, né? E alguma coisa aconteceu que você perdeu isso, você se desviou. Então eu quero dizer para você: volte, o Senhor está de braços abertos. Ele não está sentado num trono com um cajado para te condenar, não. Ele, como pai, está de braços abertos dizendo: vem, Deus, te amo e quero continuar a obra que eu comecei. Porque a Bíblia fala em Filipenses que o Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então não perca mais tempo. Aonde você estiver, entregue a sua vida ao Senhor. Amém. O filho pródigo, né, ele já estava de braços abertos assim que o filho pródigo deu, né, ares de voltar. Ele já se preparou, não quis saber do que o filho pródigo fez ou deixou de fazer, né? Já colocou uma aliança nova, a nova aliança, sandália do evangelho da paz, roupa nova, santidade, e recebeu o filho sem questionar. Então faça isso o mais depressa possível. Kelly, que maravilha! Bom, né? Muito bom o papo. Muito legal, gente. Muito legal. Nós vamos fazer outro, né? Uma próxima vez aí. Estou para também repetir com outras pessoas também. Fique com Deus aí. Assista outros programas nossos do Maná Eterno. Também outros estudos lá no Escatologia Princípio do Fim. Procure lá no Facebook, procure lá no Instagram, Ana Kelly Marques. Você vai receber palavra do Senhor na sua vida. Amém? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Amém. Paz a todos. Paz. Valeu.
Mas eu quero saber quem que vai te entrevistar pra você vir aqui contar Poxa, suas histórias de antigamente. Meu Deus, você vai o me que colocar você em maior lençóis. Entendeu, gente? Ó, entra aí embaixo aí no Face, no canal dele, e fala assim, olha, eu quero ver o seu testemunho, pastor Jean, que Kelly tá falando demais que você aprontava. Aprontava, irmãos. Pode trazer também a esposa Aline pra junto, Amém. entendeu? Testemunhar. Maravilha, é verdade, é bom a gente falar, né? Porque houve realmente uma mudança, um comprometimento maior. Valia né? nada. Ainda não vale muito, não. Não vale muito, não. O Senhor gosta de mim, né? Fazer o quê? Aleluia! Tem aquela cantiga aí, né? Não vale nada, mas eu gosto de você. Ô, Jesus! Bom, fique com Deus. Ai, Jesus. Isso é pra rir que vocês dois.